Olá, alunos do sexto ano B e sexto ano C. Aqui é o professor Gabriel. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, fizemos uma abordagem bem resumida de como se originou os números. O vídeo foi bem curto, mas eu creio que foi suficiente para você, aluno, internalizar. Você tem em mente uma resposta para o seguinte questionamento: como surgiram os números? Os números que aplicamos hoje no cotidiano, no dia a dia, como esses números surgiram? Eu creio que através da aula anterior você já tenha formalizado uma resposta capaz de resolver essa indagação. Beleza? Então, vamos ver diferentes sistemas de numeração em futuras aulas, mas aqui será mostrado a origem dos símbolos com os egípcios, certo? Que para fazerem construções de grandes monumentos, como pirâmides, aquelas pirâmides que vemos nos filmes, nos desenhos animados, pirâmides de faces triangulares e bases quadradas, eu trouxe até para vocês aqui um exemplo. Os alunos do sexto ano B vão lembrar desse material manipulativo que eu levava para a sala de aula. Isso porque durante o período das aulas presenciais, um experimento sobre introdução aos sólidos geométricos, não é isso? Era para um projeto monográfico do nosso colega Raimundo José, que tem até um canal também no YouTube. Vou deixar aqui na descrição o endereço do canal do nosso amigo Raimundo José, nosso professor. Então, no sexto ano B, utilizamos materiais concretos para fazermos comparação com o sexto C, que estavam tendo apenas aulas no estilo tradicional. Fazer comparação entre essas turmas para o projeto monográfico, beleza? Então, aqui está a pirâmide, um exemplo de pirâmide, faces triangulares, certo? E base quadrada. Então, esse aqui é o modelo daquilo que os egípcios construíam naquela época. Para construir esses monumentos, essas pirâmides, eles necessitavam de um conhecimento bem apurado sobre medidas, sobre formas. Então, através da necessidade de ter esses conhecimentos e necessidade também de contagem, como vimos, beleza? Alguns estudiosos, egípcios tiveram que criar símbolos para representar uma certa quantidade. Daí se dá o sistema de numeração dos egípcios, que baseava em 7 números chaves. Aí você pergunta, mas professor, que números chaves eram esses que os egípcios utilizavam para representar os números naquela época? Pois bem, aqui eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui na folha de papel, quais eram esses 7 números chaves e quais os símbolos que representavam, beleza? Então, eu peço a vocês que coloquem também, vamos imaginar que estamos na sala de aula, essa folha de papel seria um quadro e vocês vão replicar aquilo que estou escrevendo para vocês aqui. Coloquem o nome da escola, o nome da cidade, o nome do aluno, professor, a disciplina, façam o cabeceário direitinho, coloque o número da aula, nesse caso a aula número 2, isso servirá como registro, beleza? Para quando voltarmos às aulas presenciais. Bem, o primeiro número, certo? O primeiro número chave que os egípcios utilizavam era o número 1. O segundo número, número 10. O terceiro número, número 100. O quarto número, número 1000. O quinto número, número 10.000. Tive uma dificuldade aqui, mas deu certo. Que é o lema da nossa disciplina, vai dar certo. O sexto número chave que os egípcios utilizavam, pessoal, vamos colocar aqui mais embaixo, era o número 100.000. 100.000.
2, 3, 100 mil. E o sétimo e último número era o número 1 milhão, beleza? Um, dois, três, tá aqui, 1, 2, 3. 1 milhão. Aí você pega e raciocina. Mas, professor, no início do argumento você falou que os egípcios utilizavam símbolos para representar os números. E você listou apenas os números. Beleza, meu aluno. Seu raciocínio está certo. Agora vamos representar os símbolos que eles utilizavam para representar esses números aqui. Esses números são os que conhecemos atualmente, mas antigamente os egípcios não tinham conhecimento desses números do jeito que está aqui, dessa maneira representada, beleza? E eles representavam por meio de símbolos, como foi falado. Então eram 7 símbolos, de acordo com os 7 números chaves. O primeiro símbolo que os egípcios utilizavam, certo, para representar o número 1, nesse caso, era chamado, esse símbolo era chamado de traço, beleza? O primeiro, traço. O segundo símbolo é chamado de osso de calcanhar, isso mesmo, osso de calcanhar. O terceiro símbolo, certo, que representava o número 100, era chamado de laço. Vou colocar laço. O quarto símbolo, pessoal, era chamado de flor de lótus. Ele representava o número 1000. Flor de lótus. O quinto símbolo, pessoal, que representava o número 10.000, era chamado de dedo dobrado. Isso mesmo, dedo dobrado. São curiosidades, esses símbolos, certo? O sétimo símbolo, que representava o número 100.000, ele era chamado, olha só, de girino. Isso mesmo, girino. Girino. Quando se fala em girino, a primeira coisa que vem em mente, não é isso? Para aqueles que lembram da aula de ciências, é filhote de sapo. Filhote de sapo é chamado de girino. Então, o sétimo e último símbolo que eles utilizavam para representar os números, no caso o número 1 milhão, certo? Esse símbolo era chamado de figura ajoelhada. Vou colocar aqui, figura ajoelhada. Que para eles era como se fosse, né, muitos dizem, como se fosse um deus para eles, beleza? Vou colocar aqui Deus entre parênteses, para eles, para os egípcios, beleza? Aí, certo, professor, você listou os números, listou o nome desses símbolos, certo? Que eles utilizavam. Agora eu quero saber quais eram esses símbolos. Beleza, meu aluno, vou representar aqui, vou tentar desenhar para vocês os símbolos que eles utilizavam, beleza? Os 7 símbolos que os egípcios utilizavam naquela época. Então, o primeiro símbolo era literalmente um traço, era dessa forma, olha só. Literalmente um traço, representava o número 1. O osso de calcanhar que representava o número 10 era basicamente dessa maneira, olha só. Certo? O laço, pessoal, que representava o número 100, ele era basicamente desta maneira aqui. Olha só, o símbolo que era a flor de lótus, que representava o número 1000, certo? Ele era basicamente dessa maneira, olha só. Era bem interessante. Sim. Aqui é a flor de lótus que representava o número 1000 naquela época, para os egípcios. O sexto símbolo, pessoal,
o dedo dobrado que representava o número 10.000, ele era basicamente desta maneira, olha só. Basicamente dessa maneira, pessoal, olha só. Como se fosse um dedo mesmo dobradinho assim, dessa forma. Tentei fazer aqui. Quase que eu consegui, quase. Mais um pouquinho mais um pouquinho de tentativa eu consigo, beleza? Então, o sexto símbolo que representava o número 100.000, no caso, o girino, ele era basicamente desse formato, olha só. Não sou muito bom de desenho, mas vou tentar fazer o melhor. Basicamente dessa forma. Depois, se tiver curiosidade, pode olhar aí na internet, para quem tem esse privilégio, ter acesso à internet e olhar melhor. Mas ele é basicamente assim, pessoal. Não foge muito disso, não. E o sétimo símbolo, que é a figura ajoelhada, que para eles, muitos estudiosos diziam que era o Deus, que representava o número 1.000.000, ele era basicamente assim. Olha só. Então, esses eram os 7 símbolos que os egípcios utilizavam. Esse era o sistema de numeração egípcio naquela época, beleza? Então, a partir disso, existem estudos, né, que para representar os algarismos, os números, os egípcios, eles repetiam os símbolos, repetiam alguns desses símbolos aqui para representar alguns algarismos, beleza? Quantas vezes fosse possível repetir, eles repetiam, seguindo uma ordem decrescente, beleza? Como assim? Como assim, professor? Olha só, se por acaso se por acaso alguém naquela época quisesse representar o número 968, esse número aqui é 968, eles representavam simbolicamente dessa maneira aqui, olha só. Eles faziam, primeiramente, colocavam 8 traços, não é isso? Cada traço corresponde a uma unidade, então eles colocavam 8 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo, eles colocavam o valor, não é isso? O símbolo que representa a dezena, que era o osso de calcanhar. Então, como era 60 aqui, o 6 que representa as dezenas no nosso sistema decimal, eles colocavam 6, né, esse osso de calcanhar. Por quê? 6 vezes 10, beleza? O 6 manda o 10 se repetir 6 vezes, então eles utilizavam 6 ossos de calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada osso de calcanhar equivale a uma dezena, beleza? Então aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. E por último, pessoal, eles colocavam o laço, no caso, que é o símbolo que representa as centenas. No caso, é 900, certo? Então ele tem que colocar 9 laços, beleza? 9 laços. Olha só como fica. 1 laço, 2 laços, 3 laços, 4 laços, 5 laços, 6 laços, 7 laços, 8 laços, 9 laços, beleza? E por que eles utilizavam, né, uma ordem decrescente? Olha só, iniciou da unidade, depois foram para da unidade, beleza? Cada traço representa uma unidade, depois foram para as dezenas, cada osso de calcanhar representa uma dezena, e logo em seguida para as centenas, certo? Cada laço representa uma centena. É totalmente ao contrário do que utilizamos no nosso sistema atual, beleza? Então aqui está representado o número 968. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida, a partir de agora está aberto espaços para dúvidas no grupo de WhatsApp. Podem mandar suas dúvidas para a gente entrar em uma discussão a partir do que foi explicado. Beleza, pessoal? Agradeço a participação de todos. Cenas para os próximos capítulos.